resenha sobre o livro Os Ovos Azuis da Serpente, do autor brasileiro Roberto Marcos. Se você gosta de vídeos de resenha, já deixa o teu like e bora lá comigo! Os Ovos Azuis da Serpente temos como pano de fundo, como maior cenário da história, o condomínio Parque dos Pardais, onde lá residem 4 dos nossos protagonistas, sendo eles a Bela Flor, a caçadora de prazeres, a Bizete, a aprendiz de bruxa que lidava com poções, remédios e venenos. O Bento, o nosso quase morto. Aqui na história ele é retratado como uma pessoa que era quase um zumbi. E por último, mas não menos importante, o Benjamin, que era aquele cara que tinha muito dinheiro, conquistava muito dinheiro e talvez tivesse apenas isso na vida. Os moradores do condomínio Parque dos Pardais são pessoas bastante reclusas, que quase não saem de casa e quando saem de casa não se comunicam com ninguém. São umas pessoas que quase ninguém conhece, quase ninguém tem acesso a eles, inclusive o porteiro do condomínio, que muito pouco vê eles e muito pouco dialoga com eles. E é claro que por se tratar de pessoas mais reclusas, que quase ninguém tem contato e aproximação com eles, eles têm um ar de mistério. Mas o fato deles terem esse ar de mistério e o fato também de morarem no mesmo condomínio não é a única coisa que eles têm em comum. Em cada capítulo do livro a gente vai conhecer um pouco mais sobre um dos moradores, então a história deles é intercalada e durante a leitura o que me ocorreu na maior parte da leitura foi o fato de eu tentar ficar ligando o que ligava então os nossos personagens. E ao longo dos capítulos a gente vai descobrindo então que aquelas coisas que eu mencionei anteriormente não são as únicas coisas que ligam os nossos personagens. Assim que a gente conhece um pouco mais sobre os nossos personagens, a gente entende que todos eles são pessoas bastante traumatizadas, que passaram por muitas coisas ao longo da vida, e esse é um fato também que eles têm em comum um com o outro. Pode ser que vocês estranhem a escrita do autor, porque se trata de uma escrita bastante rebuscada. O livro é 98% descritivo, então tem muitas cenas, muita descrição, muita informação, tem pouquíssimos diálogos aqui na história. Então, para quem não está acostumado a ler um livro mais denso, pode ser que no início vocês venham a estranhar. Eu mesma estranhei no início, demorei um pouquinho para engrenar na leitura, porque eu estava achando o livro um pouco parado demais, um pouco denso demais, mas a partir do momento que você começa a desenvolver mais a história, começa a entrar no mundo particular dos 4 protagonistas, a história flui e te leva logo para um final surpreendente. O plot twist do livro é uma das coisas mais surpreendentes que eu li durante o ano de 2024 e eu acho que é uma característica da escrita do Roberto Marcos, porque no meio do ano eu li A Janela de Babiana Trudeau. Vou deixar o link da resenha que fiz aqui para o canal aqui nos cards. Se vocês não assistiram, vão lá e assistam, porque é uma resenha que vale a pena
ser assistida. E da mesma forma, aquele livro teve um final surpreendente. E neste daqui não foi diferente. É o segundo livro do Roberto Marcos que eu leio e eu acabo ele completamente encantada com o final. Enquanto eu lia o livro, eu mandava alguns feedbacks para a minha filhada, que assim como eu estava ansiosa pelo final para saber o que ia acontecer nesta história. E eu sempre falei para ela que era uma escrita um pouco mais densa, uma escrita mais rebuscada e de um português exemplar, e que eu ainda estava tentando juntar as peças que ligavam os nossos personagens. E ao longo da história eu fui juntando algumas peças, fui entendendo mais coisas que eles tinham em comum entre si, mas preciso confessar aqui que eu não descobri o plot twist antes dele acontecer. Mas depois que ele aconteceu, recordando tudo que eu já tinha lido, me dei conta que durante a história toda o autor planta pistas para a gente ir colhendo essas pistas e ir juntando elas para então chegar neste final. Então, se você for vir a ler este livro, pode ser que você, através dessas pistas plantadas propositalmente pelo nosso autor, consiga desvendar este mistério, porque realmente é um mistério. O livro é categorizado como um thriller psicológico, mas diria também que pode ser um thriller policial, porque tem muito das duas coisas. O livro mexe com a nossa cabeça, o livro tem um mistério pra gente resolver, tem um caso pra gente resolver. E outra coisa que eu sempre comentei com a minha afilhada enquanto eu lia esta obra foi o fato de eu ficar imaginando o Roberto Marcos escrevendo esta história e quanta criatividade ele precisa ter para escrever uma obra de mais de 500 páginas. Uma obra que faz sentido do início ao fim, que tem muitas pistas, que faz conexões incríveis e tem um final surpreendente. E me vem em mente que apenas o amor pelo que se faz faria com que um livro fosse tão bem escrito, tão bem elaborado, ainda mais quando a gente sabe que a obra se trata de uma publicação independente. Então o autor tem que ter muita confiança no seu trabalho e muita coragem para lançar um livro de forma independente, e que bom que ele fez isso, porque desta forma podemos ter em nossas casas os ovos azuis da serpente. Agora eu quero que você pare tudo que estiver fazendo e preste atenção nesta edição que tenho em mãos, nesta capa, nessas 500 e poucas folhas, nesta obra aqui, porque quando eu estou falando de amor, comprometimento e coragem, eu estou falando disso aqui. O livro, além de ganhar uma capa nova, que diga-se de passagem, está belíssima, vai ganhar uma versão revisada e atualizada e será lançado em janeiro. Então, pessoal, fiquem atentos que em janeiro teremos uma nova edição revisada, atualizada, com capa nova de Os Ovos Azuis da Serpente. Pelo que eu entendi, o contexto da história não vai mudar, embora algumas partes serão revisadas, modificadas, mas o contexto será o mesmo. Para quem gosta de um thriller psicológico, mistério, drama, thriller policial, aguardem que em janeiro vocês poderão adquirir a nova versão de Os Ovos Azuis da Serpente. Volto mais adiante para trazer mais informações para vocês sobre essa obra, porque livro bom merece ser lido. É o que eu sempre falo e é o que eu sempre voltarei a falar aqui. Então, se vocês tiverem a oportunidade, deem uma chance para Os Ovos Azuis da Serpente, porque tenho certeza que ele vai te surpreender. Por hoje era isso, até a próxima quarta-feira, onde trarei vídeo novo aqui para o canal. Se você gostou da resenha, deixa o teu like, compartilha o vídeo com teus amigos e familiares e se inscreva no canal. Beijinhos!
Tchau!